HQ Sessão Sombria. Esta é uma audiodescrição para a história em quadrinhos Sessão Sombria. A obra é de autoria de Birma Vicentim com ilustrações de André Plácido e apresenta um estilo visual marcado por cores escuras e traços em estilo quadrinhos clássicos com ênfase em luzes e sombras. Nesta história, acompanharemos um fragmento da trajetória de 10 personagens em momentos difíceis e sombrios. A partir de agora, a descrição do cenário, personagens, ações e diálogos será feita quadro a quadro. Capa da HQ Sessão Sombria. A imagem é a capa de uma história em quadrinhos ilustrada, em cores escuras e noturnas. No topo, em letras grandes e vermelhas, está o título, Sessão Sombria. No canto superior esquerdo, em um box com fundo preto e fonte branca, estão as informações. Símbolo do selo Adotando Autores, seguido por número 01 e o preço R$30. Abaixo, os nomes dos autores, Birma Vicentim e André Plácido. A maior parte da imagem mostra uma procissão de figuras encapuzadas, vestindo mantos longos e pretos que cobrem quase todo o corpo. Eles caminham em uma rua de paralelepípedos sob um céu noturno e roxo. Quase todos os participantes da procissão seguram velas acesas nas mãos. No centro, em destaque, uma figura carrega um estandarte preto, decorado com uma borda branca e, no centro, símbolos fúnebres brancos, um caixão, um cruzeiro e uma caveira com ossos cruzados. Ao fundo, à esquerda, ergue-se a fachada da Capela São Sebastião, com janelas iluminadas por dentro e uma cruz no topo. À direita, uma cruz de ferro com arabescos vazados, fixada em um pedestal de concreto, é iluminada por uma lua crescente e branca. O clima é solene e sombrio. Página 1. A imagem é uma versão alternativa da capa, com cores digitais em tons de cinza claro, cinza escuro e alguns detalhes amarelos e pretos, dando a aparência de um rascunho ou esboço. No topo, há a logomarca do selo Adotando Autores Produções Culturais, com o desenho de um livro, uma caneta-pena e notas musicais. Abaixo, o título Sessão Sombria está em destaque, escrito em letras grandes e vermelhas. Na parte inferior da capa, em letras pretas, estão os nomes dos autores, Birma Vicentim e André Plácido. Página 2. Página de créditos e informações legais. A imagem é uma página de informações sobre a publicação, disposta sobre um fundo que simula a textura de um papel antigo ou desgastado, com bordas irregulares em preto. As informações de produção e autoria estão listadas no topo, em fonte preta. Autoria e roteiro, Birma Vicentim. Produção, Birma Vicentim. Ilustrações, André Plácido. Diagramação, André Plácido. Revisão, Birma Vicentim. Realização, Adotando Autores Produções Culturais. Nome do projeto, Poemas em Quadrinhos. Segue uma nota sobre o financiamento. Este projeto foi contemplado no edital de chamamento público 14 de 2024, seleção de projetos para firmar termo de execução cultural com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB, Lei nº 14.399 de 2022. No centro, está a logomarca da entidade apoiadora, a marca da Fundação Cultural de Jacareí José Maria de Abreu ao lado da marca da Prefeitura Municipal de Jacareí, que diz Jacareí todo dia, um novo avanço. Na parte inferior da página, há um box com os dados internacionais de catalogação na publicação CIP. Por fim, no rodapé, lê-se, primeira edição 2025. Página 3. A página apresenta um texto emoldurado sobre um fundo escuro e embaçado, que sugere uma cena noturna de terror, com a silhueta de galhos secos de árvores. Abaixo do texto, no canto inferior direito, há uma ilustração colorida de um personagem, uma coruja azul, com olhos grandes e amarelos e um chapéu preto na cabeça. A coruja sorri enquanto segura e lê um livro preto, parcialmente aberto. O traço é de cartoon, em cores vibrantes, azul, amarelo e preto. O texto de apresentação está escrito em fonte branca, dentro de uma moldura retangular com bordas brancas. O texto diz:
Entre casos corriqueiros de solidão, delírios de uma menina assustada e causos ouvidos desde sempre, nasce essa coletânea de poemas assombrosos, que, cansados de ficar escondidos numa gaveta, ora por vergonha, ora por receio da leitura alheia, são agora lançados ao mundo da forma mais desejada, uma HQ. E não podia ser diferente, uma vez que todo o nosso gosto por leitura teve início nos gibis na infância. Entretanto, não se trata de ficção. Uma vez que a autora perpetua suas experiências e lembranças em seu modo de ver e ouvir o mundo. São livros de memórias bem guardadas, como um pequeno tesouro que abre portais mágicos entre a vida e a morte, sempre presente nos contos. Nem sempre morte física, mas ainda assim, morte. Cada poema traz consigo um pedaço de história, um lamento, uma saudade, um sussurro de medo e um coração indignado. E como se não bastasse a beleza dos poemas, as ilustrações de André Plácido completam a coletânea com profundidade de quem conseguiu captar o desejo da autora, de forma íntima, segura. O casamento perfeito. E vocês são os convidados de honra para mais essa construção literária. Abaixo do texto, centralizada, a saudação. Boa leitura. Página 4. Centralizada em uma fonte gótica branca, está escrito: Atenção, atenção, título do primeiro poema. A imagem tem a página dividida verticalmente. O lado esquerdo, mais largo, é preenchido por uma névoa em tons de lavanda e roxo claro, com bordas escuras e esfumaçadas. O lado direito da página, mais estreito, tem um fundo em um tom de verde-oliva escuro. Nesse fundo, há um desenho em silhueta de figuras encapuzadas e com mantos, repetindo o motivo da procissão sombria vista anteriormente, como se estivessem emergindo do lado sombrio da página. Uma linha vertical central com textura de estrias separa os dois lados da imagem. Página 5. No topo, há uma caixa de narração que diz: Atenção, atenção! O corpo principal do quadro simula a primeira página de um jornal antigo, intitulado Diário da Cidade, com a manchete em destaque: Árvore cai no muro do cemitério. Logo abaixo do título do jornal, está a data: Jacareí, 16 de outubro de 2023. Abaixo da manchete, há um desenho em preto e branco que ilustra uma árvore robusta, com raízes expostas e copa escura, caída sobre um portão de ferro e um trecho de muro de um cemitério antigo. Ao lado da ilustração, está o texto da notícia, com os seguintes trechos legíveis. Parágrafo 1. Em uma noite que quedou a ser lembrada por sua estranha e inusitada ocorrência, a cidade de Jacareí acordou sob o peso de um mistério que desafia a razão. O muro do sagrado cemitério municipal teve a sua paz perturbada pela queda repentina de um antigo e robusto carvalho, que desabou sobre o muro com uma força surpreendente, causando um estrondo que ecoou pelas ruas adormecidas. Parágrafo 2. Testemunhas oculares, cujos nomes preferiram manter em anonimato, relataram que o evento se deu na calada da noite, sem qualquer sinal de ventania ou tempestade. Foi como se uma mão invisível tivesse empurrado, disse um vizinho, ainda com a voz trêmula. O ar estava parado, o silêncio era total, e de repente, um estardalhaço medonho, como se o mundo estivesse a ruir. A parte inferior do quadro se divide em duas partes com ilustrações. Embaixo, à esquerda, um velho homem, de pele parda, está sentado de costas, lendo o mesmo jornal. Ele veste uma camisa verde-água e aparece em um ambiente escuro. Abaixo da imagem, uma caixa de narração diz: Cruz Credo, Cruz Credo. Embaixo, à direita, uma estátua que representa um anjo, observado por cima de um muro com uma cerca de arame. Acima da figura, um balão de fala diz: Uma árvore caiu e quebrou o muro do cemitério do Avareí. Página 6. No topo da página, uma mão está no canto superior direito. Os dedos seguram as contas do rosário, que caem, junto de um crucifixo dourado e preto. O fundo escuro simula uma catedral. No canto superior esquerdo, há uma caixa de narração com fonte branca que diz: Um monte de almas fugidas, perdidas por toda a cidade. Centralizado, abaixo da mão, há outra caixa de narração, em fonte branca, que diz: Cruz Credo, Cruz Credo. No meio da página, um plano geral noturno de uma fileira de túmulos em um cemitério. As lápides e cruzes são brancas ou cinzas. Ao centro, a lua cheia brilha sobre o cenário escuro. No canto inferior direito, uma figura de anjo está curvada sobre um túmulo.
Embaixo na página, detalhe da mão de uma pessoa inserindo uma chave antiga e de ferro, com ornamentos, na fechadura de um portão. O portão é feito de grades escuras e enferrujadas, com partes descascadas. No centro da imagem, acima da mão, há uma caixa de narração que diz: "Caçai as almas todas, levai de volta para o cemitério." Na parte inferior, abaixo da mão e da fechadura, há a caixa de narração final que diz: "Cruz credo, cruz credo." Página 7. A página é dividida diagonalmente. A metade superior é ocupada por um plano médio de uma igreja antiga com detalhes em marrom claro e telhados pontudos. As janelas e a torre principal estão fracamente iluminadas por dentro, num tom amarelo. Uma cruz está visível no topo da fachada. À esquerda, sobre o céu escuro acima da igreja, uma caixa de narração em fonte branca diz: "Um tempo vai levar, até a próxima procissão passar." À direita da igreja, o céu escuro da noite. Uma caixa de narração em fonte branca diz: "Até lá, que medo que dá, muito medo vai dar." Centralizada, outra caixa de narração diz: "Cruz credo, cruz credo." A metade inferior da página mostra um grupo de figuras encapuzadas, vestindo longos mantos pretos e cinzas, voltadas para a direita. As figuras parecem ser da mesma procissão das capas anteriores, mas em um plano mais fechado. Elas estão caminhando em um chão escuro e embaçado, com névoa. A figura central segura uma vela acesa. Na parte inferior da imagem, sobre o chão escuro, uma caixa de narração com fonte branca resume: "Um ano elas terão para assombrar, até a próxima procissão passar." Página 8. Centralizada em uma fonte gótica branca, está escrito: "A Menina do Jardim", título do segundo poema. A imagem tem a página dividida verticalmente. Uma linha central com textura de estrias escuras e círculos se estende do topo à base da imagem. O lado esquerdo da página, mais claro, é preenchido por uma mancha ou névoa em tom verde-oliva. O lado direito da página tem um fundo mais escuro, em tom de marrom avermelhado escuro, e apresenta a ilustração parcial de uma menina, em cores que se fundem ao fundo. É possível ver a cabeça da menina com o cabelo puxado em um rabo de cavalo lateral, voltado para cima, e parte de seu rosto, que parece ter grandes manchas escuras ao redor dos olhos, sugerindo uma figura assombrada. Página 9. A imagem é um desenho em estilo de pintura, representando a vista de cima de um jardim no final da tarde, com cores escuras e sombrias. O sol se põe à direita, em um horizonte de colinas escuras sob um céu cinzento e pesado. Em primeiro plano, na parte inferior, há um grande canteiro com flores coloridas, em tons de rosa, amarelo e azul claro. Um caminho de cascalho cinza, cercado por grama verde escura e pequenos arbustos floridos, se divide em dois ramais em formato sinuoso. No meio da bifurcação, há um espaço onde se vê um banco de madeira. Nele está sentada uma menina de cabelos castanhos e vestido azul. Mais acima no caminho, um pouco depois da bifurcação, uma figura escura e solitária, que parece ser um vulto, imóvel. Mais ao fundo, à esquerda, há 5 árvores altas e esguias, com copas em tons de verde e dourado pálido. A imagem contém 3 caixas de texto retangulares, brancas com a fonte preta, dispostas verticalmente. A primeira caixa de texto, no topo, diz: "Não sei seu nome ou de onde veio." 2. A segunda, logo abaixo, diz: "Sei que desde que me dei conta de sua presença, ela está ali." 3. A terceira, centralizada na imagem, diz: "Como uma sombra, uma mancha, qualquer coisa de menor valor que dê peso à sua insignificância." Página 10. A página apresenta na parte superior uma figura feminina de aparência sombria e etérea, em contraste com o fundo de pôr do sol. A figura representa a Menina do Jardim. Ela está completamente em silhueta preta, mas seus olhos e uma teia de pequenas linhas finas em seu rosto e cabelo brilham em branco. O horizonte atrás dela mostra um sol se pondo em tons de amarelo e laranja, sob um céu escuro, com silhuetas de terra e vegetação. O quadro contém 3 caixas de narração em fonte branca. Canto superior esquerdo. Insignificância? Como? Se desde que a vi, não consigo deixar mais de ver. E cada vez que a observo, sim, pois finjo ser também tão sombra ou mancha, para não assustar. Canto superior direito. Para ela não fugir,
pois me acostumei com sua sutil presença e há algo que espero e que só o tempo e a observação respeitosa me permitirão. Centralizada, à esquerda. Há pequenos pares de asas se formando. Na parte inferior da página, detalhe do rosto de uma menina de cabelo castanho com corte reto e franja, com foco em seus olhos. A imagem é mais realista e colorida, em contraste com o primeiro quadro. Seus olhos castanhos e bem abertos fixam o leitor, ao fundo, reflexos em tons de verde e amarelo. Abaixo do rosto da menina, no centro, há uma caixa de narração em fonte branca que conclui: Mas, espero, como ela espera. O deslumbre do primeiro voo. Até lá, seguimos assim, uma sendo sombra da outra, em silêncio e total acolhimento. Página 11. Centralizada em uma fonte gótica branca, está escrito Justiça, título do terceiro poema. O lado esquerdo da página, em um tom de azul acinzentado claro, é preenchido por uma mancha ou névoa escura e esfumaçada. O lado direito tem um fundo mais escuro, em tom de azul petróleo. Nesse lado, na parte inferior, há uma ilustração em tom de azul claro que representa a silhueta de um homem visto da cintura para cima, de perfil. Ele está vestindo um uniforme militar. O homem está segurando um cigarro aceso com a mão esquerda, que está perto da boca, e uma leve fumaça se eleva. Página 12. Quadro 1, superior esquerdo. Um plano mostrando o primeiro distrito policial de Jacareí, uma construção moderna de 2 andares com fachada branca e janelas. Em frente ao prédio, está estacionada uma viatura de modelo antigo. A cena se passa sob um céu claro. Abaixo da viatura, há uma caixa de narração que diz: Num tempo de ordem estridente, na Jacareí de nossa gente. Quadro 2, superior direito. Um quadro vertical que mostra uma cela de prisão escura, com luz do dia entrando pelas grades altas. Um homem está encolhido no chão, sentado, com o rosto escondido pelas mãos. Seu corpo está em silhueta, sugerindo sofrimento. Centralizada no quadro, uma caixa de narração diz: Um homem foi condenado injustamente. Preso, torturado, doente. Quadro 3, inferior esquerdo. Um plano do rosto de um homem. Seu cabelo é crespo e ele tem a boca aberta em uma expressão de dor ou grito. O fundo é de um tom escuro de azul petróleo. A iluminação destaca o contorno do rosto, deixando a maior parte em escuridão. Quadro 4, inferior direito. Um plano de um homem, de corpo inteiro, em um ambiente escuro. Ele veste uma regata vermelha. Ele está com a cabeça baixa e uma das mãos segura o peito, enquanto a outra cobre sua boca. Ele está tossindo e demonstra angústia. Página 13. Quadro 1. Plano detalhe dos pés escuros de um corpo sob um lençol branco, em um chão. A cena é escura e solene, destacando os pés que estão visíveis na parte inferior do lençol. No canto superior esquerdo, uma caixa de narração diz: Morreu sem ver seu nome limpo. Quadro 2. Plano geral sombrio de uma paisagem urbana noturna ou apocalíptica. O cenário é composto por arranha-céus escuros e pontiagudos que se estendem para as laterais, como uma coroa. No centro, uma estrada escura se prolonga em perspectiva até o horizonte, com rastros de luz vermelha e laranja. No meio da estrada, deitada, está a silhueta escura de uma pessoa. Acima dela, um vulto transparente e brilhante se ergue em direção ao topo do quadro. À direita do vulto, uma caixa de narração diz: Mas notou que era mais invisível que um indigente. Quadro 3. Um policial de uniforme em um ambiente escuro. Ele está de perfil, fumando um cigarro. A fumaça se eleva em ondas brancas, e à sua direita, a silhueta de um espírito transparente é visível, pairando sobre o ombro do policial. À esquerda do policial, uma caixa de narração descreve a cena e o sentimento do espírito. Triste e revoltado, sua alma, inadvertidamente, escolheu um policial, e fantasmagoricamente, atormentou seus dias, e sua mente. Página 14. Quadro 1, superior esquerdo. O policial, de uniforme, é visto parcialmente de costas, olhando para um espelho onde aparece o reflexo de seu rosto e,
Sobre o reflexo, no espelho embaçado, uma mensagem do além, está escrito: limpe meu nome, isso é urgente. Quadro 2. Superior direito. Plano em perspectiva de uma sala de escritório com mapa-mundi na parede. O policial, agora mais determinado, está sentado de frente para um oficial de patente superior que veste um uniforme verde-oliva. Eles estão em uma mesa de trabalho cheia de papéis e objetos. O superior está de terno e cap, sentado em sua cadeira. No espaço entre os dois quadros superiores, uma caixa de narração, com fundo branco, diz: o policial, agora atormentado, não era mais contente. Incomodado, investigou o caso, com a ajuda de uma alta patente. Quadro 3. Inferior. Detalhe da mão do policial manuseando documentos e pastas em um arquivo. A mão toca o topo de várias pastas de papel pardo arquivadas em uma gaveta. Acima do arquivo, uma caixa de narração diz: tanto procurou que encontrou uma falha. Uma bem evidente. Faltava digital para comparar com outro parente. Página 15. Quadro 1. Plano de dois policiais de uniforme, frente a frente. O policial atormentado, à esquerda, conversa com seu tenente, à direita. Os dois estão em um escritório escuro. Entre eles, uma caixa de narração com fundo branco diz: mas caso encerrado, mais uma vez, o policial recorreu a seu tenente. Abaixo, um balão de fala do policial atormentado, que inicia a fala. Tenho uma ideia, vou buscar no cemitério, a digital do pobre, não é uma ideia inteligente? Quadro 2. Detalhe de uma mão pálida segurando um dedo que foi removido do cadáver e um dente. A cena tem um fundo de raios vermelhos e pretos. À direita da mão, em uma caixa de narração que se sobrepõe a este, o texto continua. Na surdina e cheio de medo, arrancou do defunto um dedo e um dente. Quadro 3. Um homem pulando o muro do cemitério. O homem está de costas. Ele é visto de corpo inteiro, com as pernas se apoiando no muro. Ao lado do homem, uma caixa de narração diz: e assim, numa certa madrugada, igualmente estridente, pulou o muro e correu feito um delinquente. Quadro 4. Cena noturna de um cemitério. Cruzes brancas e lápides estão espalhadas pelo gramado escuro. Árvores escuras emolduram a cena. Um homem, o policial, é visto de longe, de costas, caminhando entre os túmulos em direção ao fundo do quadro. O céu está cinzento e tempestuoso. A caixa de narração, na parte superior esquerda do quadro, diz: pediu licença e saiu como entrou, descontente. Página 16. Quadro 1. Detalhe das mãos e do martelo de um juiz. O juiz está de terno e gravata, e sua mão, de pele parda, segura um martelo de madeira, malhete, sobre uma base de madeira. O fundo é claro, em um tribunal. Abaixo do martelo, uma caixa de narração, em fonte branca, diz: caso reaberto, falha corrigida. Quadro 2. Este quadro está dividido em duas partes, separadas por caixas de narração. À esquerda, detalhe de um homem, que anteriormente estava na prisão. Ele está sorrindo abertamente, com a boca aberta em riso. Ele veste uma camiseta branca, em contraste com fundo de raios em cores laranja e azul. Direita, uma caixa de narração com fundo branco diz: alma que surge de repente. Agora, vestido de branco, sorrindo alegremente. Quadro 3. Cena de uma estrada de terra, em um ambiente rural, envolta em uma névoa baixa e clara. O sol está nascendo ou no horizonte. A figura do homem, agora vestindo roupas brancas e brilhantes, caminha de costas para o leitor em direção ao fundo da imagem. Ele está em silhueta clara e radiante, em meio à neblina. Sobre a névoa, à esquerda, uma caixa de narração, com fundo branco, diz: já podia descansar, afinal era inocente. Página 17. Centralizada em uma fonte gótica branca, está escrito: Sertão Pernambucano, título do quarto poema. O lado esquerdo da página, mais claro, é preenchido por uma mancha ou névoa em um tom de verde-oliva.
O lado direito tem um fundo escuro, em tom de marrom avermelhado escuro, e apresenta a ilustração parcial da caveira de um boi do sertão. O desenho da caveira é feito com traços fortes em uma cor escura, fundindo-se com o fundo. A mandíbula e os chifres curvados são visíveis no canto inferior direito. Página 18. Quadro 1. Superior. Cena do sertão em preto e branco com tons de sépia, que utiliza a técnica de pontilhismo, meio tom, para sombreamento. O centro é dominado pela silhueta escura de uma árvore seca e sem folhas, cujos galhos retorcidos alcançam o céu nublado. Em primeiro plano, mais silhuetas de cactos mandacaru. O céu está coberto por nuvens escuras. No canto superior esquerdo, há uma caixa de narração que diz: o tempo nublou, nublou, fez cara de chuva, mas não chove, nunca chove. Quadro 2. Inferior. O quadro é dividido em duas partes. À esquerda, uma planta de cacto-palma, verde, com frutos vermelhos em suas bordas. O fundo é cinza claro. Direita, o rosto enrugado de um homem do sertão, de pele parda e olhos azuis esverdeados, em close. O olhar é fixo e penetrante. Ele está usando um chapéu de palha. Uma caixa de narração, que se sobrepõe ligeiramente à lateral direita do rosto do homem, diz: nublou o céu, fez frio até. O homem daqui nem se ilude não. Página 19. Quadro 1. Superior esquerdo. Plano detalhe de um solo seco e rachado de terra batida. No centro, está o crânio de um boi em tom branco amarelado. O crânio está deitado sobre a terra. No topo do quadro, uma caixa de narração diz: tudo é seca, sempre seca, no ar e nos corações sertanejos urbanos. Quadro 2. Superior direito. Plano de um campo seco, com cerca de arame farpado sustentada por estacas de madeira rústica. No canto superior direito, a silhueta de um boi magro que está de costas para o leitor. O céu, em um tom de laranja e amarelo de pôr do sol, contrasta com o campo seco. Quadro 3. Inferior. Plano de uma roça seca, em tom de sépia e preto, com aplicação da técnica de pontilhismo para sombreamento. O centro é ocupado por uma mulher de cabelo preso em coque, vestindo camisa verde, calça jeans e botas escuras. Ela está curvada, usando uma enxada no solo. Ao fundo, uma pequena casa de taipa, simples e marrom. Na lateral, uma pequena árvore. No centro da imagem, abaixo dos dois quadros superiores, uma caixa de narração, com fundo branco, diz: na roça calor, amor por cada poeira. Próximo à casa, à direita da mulher, há outra caixa de narração que diz: não importa o tempo. Estão sempre abertas as porteiras. Página 20. Quadro 1. Plano geral de uma estrada asfaltada que se estende para o fundo, no meio do sertão. À esquerda da estrada, há uma pequena capela de beira de estrada, cruzeiro, de cor clara, com uma cruz no topo. Há uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida em seu interior. O fundo é de vegetação escura. O céu, em tons de laranja, amarelo e vermelho de pôr do sol. À direita da estrada, uma caixa de narração, com fundo branco, diz: no asfalto, assalto. Tocaia. Quadro 2. Detalhe dos olhos de um homem. Seus olhos são castanhos escuros e fixos. A expressão é de desconfiança. Existe um reflexo nos olhos e pode-se ver a estrada e a cruz da capelinha. Abaixo dos olhos, uma caixa de narração que se estende para o quadro inferior diz: qualquer coisa vira muito, cresce olho, cresce inveja e medo e dor. Quadro 3. Plano geral de uma paisagem rural ao pôr do sol. Uma árvore grande e escura, em silhueta, está no centro com seus galhos. Uma cruz escura, em silhueta, está em primeiro plano, à esquerda. O céu, em tons de amarelo, laranja e azul escuro, está nublado. À direita do quadro, uma caixa de narração, com fundo branco, diz: mesmo tendo o céu nublado, o azul mudando a cor, o que se sente é dor, desesperança e só. Página 21. Centralizada em uma fonte gótica branca, está escrito: Beco, título do quinto poema. O lado esquerdo da página, em um tom de verde claro sujo, é preenchido por uma mancha ou névoa esfumaçada. O lado direito tem um fundo mais escuro, em tom de roxo escuro.
Nesse lado, na parte inferior, há uma ilustração abstrata e estilizada que sugere a figura de uma pessoa ou um corpo coberto, como se estivesse jogado em um canto ou envolto em tecido, com traços em cinza claro e um efeito de pontilhismo. Página 22. Quadro 1. Um chão sujo em um beco escuro. Sobre o chão, estão espalhados entulhos, garrafas de bebidas vazias, algumas tombadas e outras em pé, carteiras de cigarro abertas e cigarros jogados. O ambiente é sombrio, com paredes escuras ao fundo. À direita, uma caixa de narração, com fundo branco, diz: Mundo podre, homens sujos, perdidos. Quadro 2. Um homem de pele parda, barba rala, deitado no chão, com as mãos sobre a barriga. Ele está de olhos fechados. Veste uma camisa escura. O chão ao redor é em tons de laranja, marrom e preto, com efeito de pontilhismo, parecendo sujo e desgastado. Abaixo do homem, uma caixa de narração, com fundo branco, conclui: Há vítimas em todas as partes. Há um grito calado. Página 23. Quadro 1. Superior. Uma rua movimentada da cidade em preto e branco, com efeito de pontilhismo e figuras em silhueta coloridas. O fundo mostra prédios com arquitetura antiga. Um corpo, vestido com roupas escuras, está deitado no meio da calçada. Diversas figuras humanas, em tons de vermelho bordô, roxo, verde escuro e azul claro, caminham sobre ou ao redor do corpo caído, como sombras apressadas e indiferentes. No canto superior esquerdo, uma caixa de narração, em fonte branca, diz: Em um beco qualquer da cidade, sem idade, omissa. Quadro 2. Inferior. O quadro apresenta 3 rostos sobrepostos. O fundo é escuro, com textura de linhas horizontais. No topo, o rosto de uma pessoa com a pele em tons de sépia e sobrancelhas franzidas, em uma expressão de angústia. No meio, um rosto com olhos azuis e pele mais clara, parecendo incomodada e preocupada. No fundo, o rosto de uma terceira pessoa, com a pele mais clara e traços orientais, mostrando um olhar indiferente. Entre os olhos sobrepostos, há caixas de texto com perguntas e um lamento. À direita, em caixa de narração com fundo branco: invasão? Homicídio? Suicídio? Bebedeira? Vício? Quem sabe? À esquerda, em caixa de narração com fundo branco: estupro, de pensamentos, almas, de corpos. Página 24. Quadro 1. Superior. Vista aérea, de cima para baixo, de uma ambulância branca apressada em uma rua da cidade. O veículo tem listras cinzas nas laterais e 2 grandes cruzes vermelhas na parte traseira. A ambulância está sobre uma pista escura de asfalto, ao lado de um trecho de calçada de paralelepípedos. No canto inferior direito do quadro, uma caixa de narração, com fundo branco, pergunta: Quem ousa passar pelo beco? Quadro 2. Inferior. O corpo coberto do homem do beco, envolto em um tecido cinza claro, sobre uma calçada de paralelepípedos. Sobre o corpo coberto, uma caixa de narração, com fundo branco, continua: Quem ousa atender ao grito não ouvido de socorro? No canto inferior direito, outra caixa de narração, com fundo branco, responde: Ninguém, nem eu. Página 25. Centralizada em uma fonte gótica branca, está escrito: Tempo, título do 6º poema. O lado esquerdo da página, em um tom de verde claro sujo, é preenchido por uma mancha ou névoa esfumaçada. O lado direito tem um fundo mais escuro, em tom de roxo escuro ou berinjela. Nesse lado, a ilustração é dominada por um globo de discoteca, em cores claras e escuras. Abaixo do globo, há 2 mãos em contraste claro e escuro, brindando com uma taça de vinho e um copo de uísque. Página 26. Quadro 1. Superior. O quadro está dividido horizontalmente em 2 partes. À esquerda, um homem careca, visto de lado, vestindo um casaco verde escuro, sentado em uma mesa. Atrás dele, uma janela que dá vista para uma cidade com prédios modernos, em tons quentes de pôr do sol. Direita. Suas mãos pálidas estendidas sobre uma superfície que simula terra seca e rachada.
Teias de aranha cobrem o dorso das mãos. Abandono, passagem do tempo. No centro, abaixo da junção das duas imagens, uma caixa de narração, com fundo branco, diz: Dizem que o tempo cura tudo, mas para isso precisa de tempo. Quadro 2. Inferior. Um relógio analógico, em cores amarelas e brilhantes, no centro de uma espiral em preto e branco. Os ponteiros do relógio estão em movimento acelerado, borrados pelo tempo. Números de relógios e dígitos flutuam ao redor do círculo central, e raios de luz amarela emanam do relógio. À direita, uma caixa de narração, com fundo branco, conclui: Um tempo que o homem não tem. Um tempo que o homem não se dá. Página 27. Quadro 1. Superior esquerdo. Um casal em uma festa, cercado por outras silhuetas dançantes. O homem, com camisa roxa, segura a mulher, com cabelo castanho e vestido escuro, para a dança. Abaixo do quadro, uma caixa de narração, com fundo branco, diz: Então o vírus vem e convida a humanidade para dançar. Quadro 2. Superior direito. O mesmo casal, mas agora em uma atmosfera de terror. O casal tem expressões tensas. O ambiente é de fundo branco, porém cercados pelas figuras do coronavírus, em tons de azul claro, azul escuro e preto. À direita, uma caixa de narração, com fundo branco, diz: E a humanidade, ensandecidamente, dança. E abraça a morte. Quadro 3. Inferior. Uma mulher e um homem sentados, em um ambiente interno. A mulher, à esquerda, com cabelo loiro e vestido rosa, olha para frente com uma expressão de indiferença e infelicidade. O homem, à direita, com cabelo e barba escuros e camisa azul, está curvado, sobre seu celular, com expressão de alienação. O fundo é uma parede de azulejos claros. Abaixo do homem, uma caixa de narração, com fundo branco, conclui: Que tira o tempo que lamentava não ter, que sonhava um dia ter, mas, sobretudo, que lamentava não ter. Agora tem. Página 28. Quadro 1. Superior esquerdo. Uma mulher caminhando em uma rua movimentada. Ela está de perfil, com o rosto iluminado por luz roxa, os olhos emitem luz, ela está com uma expressão séria. Ao fundo, silhuetas de pessoas e luzes roxas. Acima, uma caixa de narração com fundo branco, diz: Mas o homem tem pressa de esconder o medo enquanto corre para salvar a economia. Quadro 2. Superior direito. Plano detalhe de um brinde. Uma mão segura um copo de uísque e outra mão segura uma taça de vinho. Acima, uma bola de discoteca em roxo e branco reflete as luzes. Ao lado, uma caixa de narração com fundo branco, diz: Enquanto muitos estão com a morte em agonia, outros nem sabem como se vive numa pandemia. Quadro 3. Inferior. O quadro está dividido horizontalmente em duas partes. Superior, um paciente deitado em uma cama de hospital, conectado a um monitor cardíaco que mostra uma linha de vida. O paciente está sob lençóis brancos em um quarto banhado por uma luz amarela e quente, que sugere um estado crítico. Inferior, silhuetas de arranha-céus da cidade contra um céu amarelo-ouro brilhante de nascer do sol. Centralizado, sobre a cama, uma caixa de narração, diz: A ignorância mata, assassina. Abaixo, sobre a cidade, uma caixa de narração, diz: Mas a vida insiste. Mais um dia. Página 29. Centralizada em uma fonte gótica branca, está escrito: Vermes, título do 7º poema. A página é dividida verticalmente. Uma coluna central com textura de estrias longas e pontiagudas, em um tom de cinza e vermelho escuro, se estende do topo à base, separando as duas áreas de fundo. O lado esquerdo da página, em um tom de cinza claro esfumaçado, é preenchido por uma mancha ou névoa. O lado direito tem um fundo mais escuro, em tom de vermelho tijolo ou marrom avermelhado escuro.
Nesse lado, na parte inferior, há a ilustração de um grande crânio humano, com efeito de pontilhismo em tons de cinza claro e escuro, fundindo-se com o fundo. Página 30. Quadro 1. Superior. Um cemitério, mostrando 3 grandes túmulos retangulares de alvenaria e mármore. O túmulo central, de cor cinza claro, é uma placa de mármore no chão com uma cruz simples gravada e uma coroa de flores brancas sobre ele. Os túmulos ao redor são de tom cinza escuro e bege amarelado. A cena transiciona para um plano interno. A terra sob o túmulo está aberta, revelando o corpo de um homem deitado em sua cova. O corpo está vestido com um terno azul escuro e camisa branca, e está deitado de costas, com os braços ao lado do corpo. No canto superior esquerdo, uma caixa de narração, com fundo branco, diz: Os vermes comem tua carne e os mortais esquecem teu nome, a tua família não. Quadro 2. Inferior. O quadro é dividido horizontalmente em 2 partes com temas relacionados. À esquerda, em detalhe, um crânio rachado, com alguns vermes amarelados, curvados e rastejando. À direita, um close no crânio humano, com a pele decomposta e escura. O crânio tem uma aparência doentia, com rachaduras e pequenas larvas amarelas rastejando pelas órbitas oculares e pela região da boca. Centralizada, sobre a divisão das 2 imagens, uma caixa de narração, com fundo branco, conclui: Os vermes são mais fortes que tua carne, e os mortais, fracos de memória. Mas tua família, não. Página 31. Quadro 1. Superior. Rosto de um homem sobreposto a uma figura esquelética, com a pele pálida e parcialmente decomposta, revelando o crânio e os dentes. Os olhos são escuros e fixos, e a cor da pele é um verde acinzentado cadavérico. O fundo é um tom de verde-oliva escuro. Quadro 2. Meio. O quadro é dividido em 3 planos sobrepostos, fotos do cemitério, vistas de cima. Cada plano mostra um túmulo retangular e cinza no chão, com uma cruz e uma coroa de flores sobre a laje. As pessoas vão desaparecendo em cada novo quadro. No último quadro, ao lado do túmulo, há uma figura solitária, demonstra tristeza, ela está de cabeça baixa. No topo, uma caixa de narração, com fundo branco, diz: Os vermes se deliciam no banquete de tua carne. Os mortais não percebem tua ausência, mas tua família, que opção? Quadro 3. Inferior. Detalhe de uma rosa vermelha com a haste e folhas verdes escuras, caída sobre o túmulo. A cena está em tons de cinza com pontilhismo, exceto pela rosa. À direita, uma caixa de narração, com fundo branco, conclui: Os vermes apreciam tua carne, que sustenta e tem sabor. Os mortais esquecem teu rosto. Mas tua família, não. Página 32. Centralizada em uma fonte gótica branca, está escrito: A Gota, título do 8º poema. A página é dividida verticalmente. Uma coluna central com textura de estrias longas e pontiagudas, em um tom de marrom escuro e cinza, se estende do topo à base, separando as 2 áreas de fundo. O lado esquerdo da página, em um tom de marrom avermelhado escuro, é preenchido por uma mancha ou névoa esfumaçada. O lado direito tem um fundo mais claro, em tom de bege ou sépia clara. Nesse lado, na parte inferior, há uma ilustração de uma gota d'água caindo em uma superfície líquida, criando um ressalto e ondulações. Página 33. Quadro 1. Superior esquerdo. Vista através de uma janela de madeira aberta que dá para um jardim banhado pela luz dourada da manhã ou fim de tarde. No parapeito da janela, há 4 vasos de plantas suculentas em tons de verde e marrom. Quadro 2. Superior direito. Uma cozinha simples e antiga. Os armários e bancadas são em um tom de azul petróleo ou verde-água, com puxadores circulares. Há um fogão a gás com um forno e um bule laranja sobre ele, com vapor subindo. Uma pia está visível no canto superior direito. Quadro 3. Inferior esquerdo. O bule de café alaranjado sobre uma boca de fogão acesa. O vapor sai do bico do bule.
A cena está em um tom verde escuro e quente. Acima do bule, uma caixa de narração, com fundo branco, diz: uma xícara de café bem doce, e a alegria voltará à sua vida. Quadro 4, inferior direito. Café sendo coado. Um bule alaranjado despeja água no coador de pano. O fundo é composto por tábuas de madeira escura. Logo acima, uma caixa de narração se estende por toda a largura, dizendo: me agarrei a isso como se fosse minha última salvação. Página 34. Quadro 1, superior esquerdo. Plano detalhe de uma colher de prata com açúcar branco, sobre uma xícara de café. Pequenas partículas de vapor saem do café. 3 caixas de narração curtas estão dispostas sequencialmente em torno do quadro, com fundo branco. Topo, acima da colher. Água ferveu. Meio, ao lado do pó. Misturou-se ao pó. Meio, à direita da xícara. Dissolve-se o açúcar. Quadro 2, superior direito. Plano de 2 mãos segurando uma pequena xícara de porcelana branca com café preto, em frente a um fundo em tom de sépia ou marrom claro. 2 caixas de narração, com fundo branco, aparecem no canto. Topo. Fez-se o café. Abaixo. Agarrei com as 2 mãos a pequena xícara de porcelana antiga. Quadro 3, inferior esquerdo. Detalhe de um olho aberto, com a íris escura refletindo uma imagem turva. Lágrimas brancas e granuladas escorrem do canto do olho. A pele ao redor do olho é em tons de bege claro. Abaixo do olho, uma caixa de narração, com fundo branco, diz: tentei ainda sorrir antes de. Quadro 4, inferior direito, mais alongado. Abaixo e à direita do quadro 3, uma única e grande gota de lágrima está suspensa no ar. A gota é iluminada por uma luz dourada no topo. O fundo é um tom de marrom escuro. Página 35. Quadro 1, superior. Detalhe de uma gota de lágrima caindo sobre a superfície do café. A queda cria ondulações circulares e um ressalto. O líquido escuro tem contornos brancos. No canto superior direito, uma caixa de narração, com fundo branco, diz: que droga, uma gota de lágrima salgou meu café. Quadro 2, meio. Uma vitrola antiga. Um disco de vinil preto está tocando, e o fumo de um cigarro aceso próximo ao braço da vitrola. À esquerda, há uma caixa de cigarro vermelha com detalhes dourados. O alto-falante vermelho da vitrola antiga está à direita. 2 caixas de narração se estendem horizontalmente sobre a vitrola. À esquerda. Defumei o ar ao sabor de Gudin. À direita. Estourei os tímpanos ao som de Nelson Gonçalves. Quadro 3, inferior. O quadro está dividido em 2 planos, mostrando as ações da personagem no quarto. À esquerda, a silhueta de uma mulher, em tons de azul, amarelo e rosa vibrantes nas bordas, está de costas, com os braços levantados em um gesto de dança. O fundo é um papel de parede floral claro, banhado por luz vermelha e amarela. À direita, detalhe dos pés da mulher, com contornos vibrantes, sobre um piso de azulejos marrons e beges. 3 caixas de narração em fundo branco, localizadas na parte inferior do quadro, resumem o estado da personagem. Topo. E dancei, dancei para o nada, até que me cansei. Meio. Joguei a ponta fora, desliguei a vitrola. Fundo. Subi as escadas e me conformei com a cama vazia. Página 36. Quadro 1, superior esquerdo. Um quarto escuro, com um assoalho de madeira. Uma porta está semiaberta, e um feixe de luz amarela intensa sai pela fresta e se espalha pelo chão. É madrugada. No canto superior direito, uma caixa de narração, com fundo branco, diz: mas deixei a porta aberta, que nada entende de esperar. Quadro 2, superior direito. Um relógio estilizado com números romanos,
cercado por um anel vermelho vivo. O ponteiro central gira em alta velocidade, e um raio amarelo se curva sobre o círculo. O fundo é preto com brilhos. Abaixo do relógio, uma caixa de narração, com fundo branco, diz: acompanhei os ponteiros do tempo, desisti. Quadro 3, inferior. Uma figura de costas e asas brancas. A figura veste uma camiseta clara, tem cabelo escuro e usa uma coroa de rosas vermelhas na cabeça. Nos braços, ela segura uma mulher de cabelo preto e comprido, que está em seus braços, com a cabeça pendente. A mulher está vestida de azul. O fundo é em um tom escuro de roxo avermelhado. No canto inferior direito, uma caixa de narração, com fundo branco, conclui: e me entreguei aos braços de Morfeu, que nada entende de amar. Página 37. Centralizada em uma fonte gótica branca, está escrito: Chuva, título do 9º poema. A página é dividida verticalmente. Uma coluna central com textura de estrias longas e pontiagudas, em um tom de roxo cinzento e branco, se estende do topo à base, separando as duas áreas de fundo. O lado esquerdo da página, em um tom de lavanda e roxo claro esfumaçado, é preenchido por uma mancha ou névoa. O lado direito tem um fundo mais escuro, em tom de roxo escuro ou berinjela. Nesse lado, na parte inferior, há a ilustração da silhueta de uma bailarina. Ela está de perfil, com a cabeça ligeiramente levantada, o cabelo escuro e a mão direita estendida para cima. A figura está renderizada em tons de roxo claro e escuro, fundindo-se com o fundo. Página 38. Quadro único. Perspectiva de um beco sob forte chuva. A chuva é representada por longas linhas brancas e verticais. Em primeiro plano, à esquerda, uma mulher de silhueta escura, vestindo um vestido curto, está encostada em uma parede de tijolos escuros. Ela cobre o rosto com as mãos, em um gesto de dor ou angústia. No centro da imagem, há uma grande lixeira ou caixa de metal, com um saco de lixo próximo. O chão é irregular e molhado. Ao fundo, na rua escura, a luz dos faróis de um carro se aproxima, em meio à névoa da chuva. Duas caixas de narração, com fundo branco, aparecem no meio do quadro. Topo. Chuva que traz a lembrança. Meio. De um tempo em que sonhar era permitido. Página 39. Quadro 1, superior esquerdo. O quadro é preenchido por uma mancha ou névoa em tons de cinza e branco, sugerindo uma lembrança difusa. Uma caixa de narração, com fundo branco, se estende para fora do quadro. Não importava o tamanho do absurdo desse sonhar, a alma seguia leve, a voar. Quadro 2, superior direito. Uma sala de estar, paredes em tons de rosa e armários azuis. O ambiente está desfocado e coberto pela mesma névoa cinzenta do quadro ao lado. Quadro 3, meio. Um grande sofá roxo está no centro, com tapete de losangos verdes e azuis no chão. Uma janela grande no fundo oferece uma vista de paisagem urbana, e a luz do sol entra pela janela. A cena está em tons desbotados e quentes. Quadro 4, inferior. Plano detalhe de um toca-discos antigo. O aparelho é cinza e preto, com visor analógico que marca o volume. O disco de vinil está girando. Abaixo da vitrola, em uma prateleira, há uma fileira de capas de discos. Uma caixa de narração, com fundo branco, está sobre a vitrola. Música antiga na vitrola. Página 40. Quadro central, predominante. Plano de corpo inteiro de uma bailarina em pose dramática, com a perna direita levantada e os braços estendidos. Ela usa um colã e tutu rosa claro. A figura está renderizada em preto e branco com detalhes em rosa, com o efeito de partículas, poeira ou areia, se desintegrando de suas pernas e braços. Formas geométricas abstratas em tons de verde-água e preto se projetam da bailarina. Quadro 1, superior esquerdo. Plano detalhe dos pés da bailarina em sapatilhas de ponta rosa claro, com fitas amarradas nas canelas. O fundo é em tons de rosa, marrom e preto, esfumaçado.
Quadro 2, superior direito. Plano detalhe do tutu de tule rosa claro e das pernas da bailarina, de baixo para cima. O fundo é em tons escuros e abstratos. Quadro 3, meio esquerdo. Plano de perfil do pescoço, queixo e braços estendidos da bailarina, em uma pose de porte de brás. O fundo é escuro, com pontos claros. No canto inferior esquerdo deste quadro, uma caixa de narração, com fundo branco, diz: dá cor à nostalgia sem nome, sem rosto. Quadro 4, inferior esquerdo. Plano detalhe do antebraço e mão da bailarina, em um gesto delicado. O fundo é o mesmo que o anterior. Página 41. Quadro 1, superior. Plano em perspectiva de uma mulher sentada no chão, em um beco sob chuva forte. Ela está encostada em uma parede de tijolos escuros, vestindo roupas escuras e encolhida, com os braços sobre as pernas. Tem uma expressão de dor e exaustão. À direita, uma caixa de narração, com fundo branco, diz: um fantasma que finge estar perdido no tempo, mas mora cá dentro. Quadro 2, inferior esquerdo. Detalhe extremo de seu olho. O rosto está molhado pela chuva, e uma lágrima brilhante e estilizada, na cor rosa, escorre do canto do olho. A chuva é representada por linhas grossas e inclinadas, e a arte é feita em alto contraste preto e branco. No canto superior esquerdo do quadro, uma caixa de narração, com fundo branco, diz: mora cá dentro, e consome todo medo. Quadro 3, inferior direito. A imagem da bailarina em tutu e colã iluminada por um foco de luz forte, em tons de rosa-choque. Ela está em pose de dança, sua imagem está projetada em sua gota de lágrima. No canto inferior, uma caixa de narração, com fundo branco, conclui: e consome todo medo. Página 42. Centralizada em uma fonte gótica branca, está escrito: A Velha, o Tempo e a Morte, título do 10º e último poema. A página é dividida verticalmente. Uma coluna central com textura de estrias longas e pontiagudas, em um tom de cinza esverdeado e cinza escuro, se estende do topo à base. O lado esquerdo da página, em um tom de verde-oliva acinzentado e cinza esfumaçado, é preenchido por uma mancha ou névoa. O lado direito tem um fundo mais claro, em um tom de azul petróleo ou azul cinzento. Nesse lado, na parte inferior, há a ilustração de um grande olho humano em close-up, com as pálpebras em tons de sépia. A íris do olho, que é feita em pontilismo cinza escuro, reflete a silhueta da morte, ceifador, segurando uma foice. Página 43. Quadro único. Plano detalhe de uma mulher idosa tricotando. Ela tem a pele enrugada e pálida, usa óculos de armação escura e o cabelo grisalho está preso em um coque alto e enrolado. O rosto da mulher é iluminado por uma luz intensa vinda do topo, criando uma forte divisão de luz e sombra, claro e escuro. Ela veste uma blusa com estampa xadrez em tons de verde e preto. As mãos da velha, com unhas pintadas de roxo-choque, seguram firmemente um par de agulhas de tricô, manipulando uma grande peça de tricô em lã vermelha. O fundo é escuro, com a silhueta de uma estante de livros e uma pequena luminária de mesa de luz amarela no canto superior direito. Duas caixas de narração, com fundo branco e contorno preto, flutuam sobre a escuridão do fundo, acima da cabeça da mulher. Topo. A velha é uma velha como tantas e tantas outras velhas. Meio. Que caminha como uma velha, que se veste como uma velha, cheira e resmunga como uma velha. Página 44. Quadro 1, superior. Rosto em perfil da mulher idosa, semelhante à do quadro anterior, mas em tons de cinza. A mulher tem a pele enrugada e usa óculos. O cabelo grisalho está preso em um coque elegante. O fundo é abstrato, composto por hexágonos e rabiscos em tons de verde escuro, preto e vinho, sugerindo uma colagem de lembranças e tempo.
Um contorno branco esboça o rosto da mulher em um plano mais juvenil sobre as rugas. 3 caixas de narração, com fundo branco, estão dispostas no fundo escuro. Topo. E como velha que é, faz parte de todos os tempos. Meio. No tempo do ontem, o esquecido de viver. Fundo. No tempo do amanhã, aquilo que não se pode ver. E presa no tempo de hoje. Quadro 2, inferior. Plano médio da velha, de costas. Ela veste uma blusa laranja ocre e tem o cabelo preso. Ela está em uma varanda ou jardim coberto, com os braços estendidos para cima, em um gesto de quem está se alongando. Uma parede externa está coberta por folhagens verdes e vibrantes. No canto inferior, uma caixa de narração, com fundo branco, conclui. E hoje, não há nada para ver. Mas muita, muita vontade mesmo, de viver. Página 45. Quadro 1, superior. O quadro é dividido em 2 planos. À esquerda, a velha, a idosa de óculos e coque, em tons de sépia e preto e branco. Ela apoia o queixo na mão, em uma pose de profunda reflexão. Uma caixa de narração, com fundo branco, diz. Pensou, e pensou e pensou. E só uma certeza tocou: eu não vou, eu não vou. À direita, seu olho com a íris verde-água, em tons de sépia e bege, refletem a imagem do ceifador. A pele ao redor do olho é enrugada. 2 caixas de narração, com fundo branco, aparecem no canto superior direito. Um dia, a velha endoidou-se, viu filósofa e se questionou: e se, nesse caos, enquanto distraída estou, a morte vier? Como vou? Abaixo. A velha, agora teimosa, tratou logo de largar tais ideias. Entretanto, a morte veio antes mesmo do mês de agosto. O fundo do quadro é em tons de rosa envelhecido e bege, com textura de mancha e rabisco. Quadro 2, meio. Uma caixa de narração, com fundo branco, se estende horizontalmente, separando os quadros. Mas se engana quem pensa que para a morte, a coisa foi mansa. Não foi. Foi muito rebuliço. Quadro 3, inferior. Cenário noturno no quarto. À esquerda, a velha está de costas, com as mãos na cintura. Ela veste uma blusa com estampa geométrica em tons de laranja, roxo e preto. Ela está de frente para a morte, que está no centro. A morte é uma figura esquelética, vestida com capuz e manto preto, segurando uma foice. Um brilho roxo circunda a foice e o crânio. Uma grande cama de casal com cabeceira escura ocupa a maior parte da direita. Uma caixa de diálogo no canto inferior direito, com fundo branco, traz a fala da velha. Eu vou escapar disso. Insistia a velha em sua cama, enquanto do outro lado a morte parecia sua mucama. Página 46. Quadro 1, superior esquerdo. A velha, com o coque e óculos, pulando de surpresa com os braços levantados. Ela veste o mesmo suéter quadriculado em tons de laranja e roxo. A morte aparece em close-up do lado direito, com a face esquelética, observando a velha com espanto. O fundo é uma explosão de linhas pretas e roxas. Uma caixa de narração, com fundo branco, está acima da cena. Diante da teimosia da velha, tamanha foi sua surpresa que a morte ficou assim, suspensa. Quadro 2, superior direito. Detalhe da mão da velha segurando uma bengala de madeira com o punho dourado, contra um fundo de círculos amarelos e azuis. Uma caixa de narração, com fundo branco, diz. A velha, então de sobressalto, sacou a velha bengala que estava pendurada lá no alto. Quadro 3, meio. Uma sequência de 2 planos, mostrando o ataque da velha. À esquerda, a velha, com a bengala sobre o ombro, em posição de ataque, encara a morte. À direita, a velha golpeia a morte com a bengala, que está com o corpo curvado para trás.
Uma caixa de narração, com fundo branco, se estende horizontalmente, separando a cena de luta do quadro inferior. E sem pensar mais, bateu e bateu e bateu. Quadro 4. Inferior. O quadro é dividido horizontalmente em duas cenas contrastantes. À esquerda, plano detalhe da morte, com manto preto e foice, estirada no chão, em uma pose de derrota. A velha, apenas os pés de sapatos rosa são visíveis, passa por cima dela. Uma caixa de narração diz: até que a morte espichou, desmaiou, faleceu. À direita, a velha é vista em seu quarto escuro próximo à janela. A luz amarela do luar entra pela janela. Um vulto segurando uma vela acesa é visível pela janela. Uma caixa de narração diz: enquanto, feito criança, a velha pulando sobre a cama, repete toda alegre: eu não vou, eu não vou, não vou. Página 47. Centralizada em uma fonte gótica branca, está escrito: fim, encerrando os poemas. A página é uma fusão de tons de roxo, cinza e lilás, com fundo texturizado que se assemelha a fumaça ou névoa. Uma coluna central, com estrias verticais e pontilhismo, separa o campo de névoa da ilustração principal. A ilustração principal, em tons de roxo e cinza, ocupa o lado direito e o centro inferior. É uma cena da procissão dos mortos. Página 48. Esta página de encerramento apresenta uma lista de QR Codes em um fundo abstrato. Fundo. O fundo é uma composição digital abstrata em tons de roxo, azul e branco, com padrão pixelado e longas estrias verticais que se assemelham a um glitch ou código binário. Conteúdo. 3 códigos QR grandes e brancos estão dispostos verticalmente no centro da página, como se estivessem flutuando sobre a textura digital. Código QR superior. No centro do QR Code há o logotipo do Instagram, uma câmera estilizada. Abaixo do código, em letras maiúsculas, está escrito: Adotando Autores. Código QR central. No centro do QR Code há o logotipo do YouTube, um botão play estilizado em um ícone de vídeo. Código QR inferior. No centro do QR Code há um logotipo com o texto Adotando Autores. Contracapa. Esta é a contracapa da HQ, apresentando informações de apoio ao projeto, outras publicações e dados técnicos. O fundo é em tom de azul escuro e texturizado. Topo. Outras publicações do projeto Adotando Autores. 2 capas de livros estão lado a lado na parte superior à esquerda. Capa de Lobisomem da Rua Santa Rosa. À direita, capa de Cobra Grande, o Resgate de Puri. Uma faixa de texto em fonte laranja e cursiva no centro. Confira outras publicações do projeto Adotando Autores. 3 capas de livros estão lado a lado na parte central. À esquerda, capa de Há Amor em Mim. Meio, capa de Crônicas de Luíse. À direita, capa de Fortaleza Delicada. Base, informações institucionais e técnicas. 3 logotipos estão dispostos horizontalmente sob os títulos Realização e Apoio Institucional. Realização, logotipo Adotando Autores. Apoio Institucional, esquerda logotipo da Fundação Cultural de Jacareí José Maria de Abreu. Apoio Institucional, direita logotipo da Prefeitura Municipal de Jacareí. Slogan Jacareí todo dia, um novo avanço. Abaixo, um texto informa sobre o financiamento do projeto. Este projeto foi contemplado no edital de chamamento público 14 de 2024. Seleção de projetos para firmar termo de execução cultural com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura PNAB, Lei nº 14.399 de 2022. O endereço do site está na base www.adotandoautores.com.br. No canto inferior direito, há o código de barras do livro. Agradecemos você por ter chegado até aqui. Fim da leitura.